Botaram Silva, Marina dos Santos. Quase ministra. Nossa deputada estadual. Representando um dos movimentos mais lindos desse nosso país, o MST. Por favor, Marina. Boa noite, companheirada. Boa noite. Uma alegria muito, muito grande estar aqui hoje, junto com vocês, nesse congresso. E uma alegria especial, porque eu digo que sempre que o MST, e eu como vim aqui para a região, né, especificamente no norte, em Campos, ajudar a contribuir na organização do MST, e o Sindipetro sempre foi quem esteve muito, muito do nosso lado. Então, eu digo que eu sou fruto dessa luta, sou fruto de Campos, dessa região, e sou fruto dessa luta que é uma construção dos petroleiros e das petroleiras também. E hoje estar aqui, saudando a cada um e a cada uma de vocês como a primeira mulher sem terra eleita deputada estadual da Alerj, é dizer que os petroleiros têm uma deputada na Alerj, tem uma sem terra que é deputada, que é da pauta, da luta, que é de todas as demandas e as reivindicações da categoria dos petroleiros e das petroleiras. Então, só agradeço pelo convite e saudando a cada um de vocês, como dirigente do MST e como deputada estadual, quero dizer, primeiro, acho que no Brasil nós estamos passando por desafios muito interessantes, desafios muito intensos que tem a ver com todos nós, que tem a ver com a nossa luta do campo, que tem a ver com a nossa luta da cidade. E no nosso caso, que eu acho que temos duas bandeiras importantíssimas em comum, são dois bens da natureza, que é a terra e é o petróleo. É os sem terra e os petroleiros e as petroleiras. É a produção de comida. E, nesse momento, a produção de comida saudável, a defesa da agroecologia como uma forma de produzir, como um modelo de produção, é muito importante. Então, nós temos bandeiras de lutas, nós temos muitas coisas em comum. Então, eu espero que isso a gente possa seguir construindo junto na luta, no dia a dia, tudo aquilo que que tem a ver com o projeto de sociedade que nós defendemos, né? Como uma luta histórica do MST e dos petroleiros e das petroleiras. E acho que o Brasil vive hoje um momento, num cenário internacional muito importante para todos nós. Eu acho que o Lula hoje, o Lula e o Papa Francisco são as duas personalidades mundiais colocadas hoje na sociedade, o que coloca o Brasil num outro patamar, né, da luta internacional, da luta latino-americana. Hoje, né, o Lula está aqui com os nossos países sul-americanos, né, fortalecendo as políticas importantes da classe trabalhadora, de defesa da natureza, né, dos cuidados com os bens da natureza, que isso eu acho que nos engrandece. E junto com isso, para finalizar, acho que nós temos basicamente 3 desafios muito importantes relacionados com os desafios do país e que tem a ver, que perpassa pelo conjunto da classe trabalhadora, que acho que dialoga diretamente conosco. Primeiro, a necessidade de nós termos unidade em bandeiras de lutas políticas. Então, quais são as bandeiras? 2, 3, uma bandeira política que nós precisamos ter como defesa de norte a sul desse país, em todos os municípios, em todos os estados.
Por exemplo, a baixa dos juros não pode ser uma bandeira que nos unifique para fazer esse Brasil retomar com todo o seu potencial, mas nós precisamos estar na rua, nós precisamos estar na luta, nós precisamos ter unidade na luta enquanto classe trabalhadora, né? Uma segunda bandeira, olhando aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro, a educação. Os trabalhadores e as trabalhadoras da educação passaram por mais um mês de greve. É uma vergonha um estado como o Rio de Janeiro, o governador falar que não tem dinheiro para pagar o piso da educação. Isso é vergonhoso, é inadmissível, né? Nós temos o dever de lutar pelo direito dos trabalhadores, dos profissionais da educação aqui no nosso estado. Segundo, companheirada, eu acho que dos diversos partidos da esquerda, a nossa presidenta Gleice, do PT, tem dito, reforçado muito isso, a importância de, nesse momento, nós avançarmos, construirmos os comitês populares de lutas. Nos diversos locais, nos diversos municípios, nos diversos locais de trabalho, de estudo, de moradia, juntar os compadres que seja nos bairros, porque os comitês populares podem ser um espaço, né, do povo diagnosticar os principais problemas, de proporem medidas, saídas, de fazer as propostas chegarem, né, nos dirigentes, nos políticos, né? Porque aqui um parênteses, vou falar uma coisa para vocês, dizem que político não trabalha, né? Mas é um negócio meio insano, a gente trabalha muito, mas acaba se distanciando. Então, como que a gente, via os comitês populares de luta, você mantém um vínculo com o povo de escuta, de audição e de recepção, né, das propostas, enfim. E o terceiro desafio muito importante é o tema da formação política ideológica. Como é que a gente pode aumentar, engrandecer, massificar o processo de formação política, no sentido de que nós precisamos ganhar mentes e corações, né? Nós ganhamos a eleição, nós vencemos o inominável, que nem gosto de falar o nome dele, mas o bolsonarismo ficou aí com esses valores do ódio, né, do egoísmo, da disputa, da raiva entre todos, nas famílias, nas igrejas, não é? No nosso trabalho, em todos os lugares. Então, como é que através de um processo que junta a luta, que junta a organização e que junta a formação política e ideológica no sentido da gente ganhar mentes e corações da população em defesa de um projeto popular de desenvolvimento para o Brasil, e que aí também entra a necessidade da reforma agrária popular nesse sentido. Então, por último, também convocar todos vocês a entrarem nas nossas redes sociais. Nós lançamos um manifesto de apoio ao MST, que está passando pela 5ª CPI no Congresso Nacional, que não tem outro objetivo a não ser utilizar o MST para esconder os crimes deles, que eles fizeram, atentaram contra a democracia no dia 8 de janeiro em Brasília, e colocar para baixo do tapete os crimes históricos que o latifúndio fez nesse país. Mas nós não vamos deixar. Pode vir 5, pode vir 6, pode vir quantas CPIs quiserem, não vão nos silenciar pela luta pela terra nesse país, a luta pela democratização da terra, a luta pela recuperação e preservação ambiental e, sobretudo, nesse momento da conjuntura do país, a luta pela produção de comida saudável e o enfrentamento à fome, porque só aqui no estado do Rio de Janeiro, companheirada, nós temos 10% da população nacional passando fome. 3 milhões de fluminenses passando fome todos os dias. E é essa bandeira que nós, do MST, queremos, junto com o presidente Lula, junto com as forças de esquerda, avançar nesse país por um projeto de sociedade justa, igualitária e democrática. Tamo junto, parabéns a todos vocês. Muito obrigada. A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer!
Tô com MST, pessoal. A hashtag é essa. Obrigado. Minha companheira, a rede dela é sigam, @Marina do MST. O Meikilo vai quebrar o protocolo aqui. Mais uma vez, isso aqui, companheirada, depois está aqui o material. Isso aqui é em 2002. 2002. Tá aqui, ó. Uma desocupação, como eu falei aqui mais cedo. Tem aqui um pouco das histórias. Dona Moreninha, Zumbi 5, em Campos, usina São João. E o outro companheiro nosso, Cícero Guedes, aqui na outra foto que a gente precisa relembrar. Eu vou deixar com você hoje, mas já está combinado uma coisa com o Luana ali, sem problema. Entendeu? Eu quero só deixar registrado isso, porque muitos de nós, pô, falava que o sindicato tem que se envolver com o MST, cara. Tem que se envolver com o professor. Tá aí, ó. Entendeu? Eu tenho 4 pontes de safena, não aguento mais. Mas tá aqui. Entendeu? Então, em nome da direção do sindicato, esse material já tem no nosso site lá, Luciana. A gente já fez isso, 15, 20, 30. E é desse jeito. A desocupação aqui foi pacífica, tá? Foi pacífica. Mas tem umas que a gente já viveu aqui, né? Edson Nogueira aqui, recentemente, que foi na tora. A gente vai e não sabe se volta. Entende? Então fica aqui o registro, que essa unidade não é de hoje, não. É luta e resistência. Tá aí, Marina. Valeu, Meikilo. Deputada Marina do MST. Vamos lá, pessoal. Queria chamar o nosso companheiro, que é aí, Marina, o companheiro que vai falar agora, companheiro Gilberto Palmares, presidente do CRT. Nós temos uma luta para ser travada na Alerj, que aí é a luta do piso dos técnicos, que o Sindipetro, Norte Fluminense, junto com o CRT, chega aqui, Gilberto. Nós vamos precisar dos deputados e deputadas do nosso campo para poder travar essa luta, viu, Marina? Então vai lá, Gilberto, fica à vontade. Gilberto, antes de te dar a palavra, eu queria fazer uma reparação. Né? Há algum tempo, nós petroleiros nos identificamos com esse jaleco laranja. Né? Virou um símbolo de luta. Né? E a gente combinou, como ele ficou muito popular, a gente combinou assim, olha, a gente não vai dar mais esse jaleco para qualquer pessoa. Aí a gente está aqui com o Gilberto Palmares, que está travando uma luta importantíssima para a categoria trabalhadora, categoria técnica. Um ex-vereador, ex-deputado de vários mandatos, e aí... E ele está... Não tinha um jaleco laranja. Como assim? Vamos fazer a reparação aqui histórica. Por favor. É assim mesmo, na verdade. Igual peão. É peão bravo. A gente de plataforma é assim. E aí, naturalmente... Pessoal, eu estou aqui, primeiro dizer que eu estou em nome do Conselho Regional dos Técnicos, junto com o meu companheiro Luiz Sérgio, que também é da direção, junto com o meu companheiro Eldio Suzano, que é petroleiro e é do Conselho do CRT. E eu queria reafirmar ao Teseu, a todos os companheiros e companheiras, o que a gente falou na posse. Eu queria reafirmar o nosso compromisso enquanto conselho, enquanto responsabilidade, de estar marchando junto com o Sindipetro nas lutas, somando nas lutas da categoria petroleira e somando nas lutas da classe trabalhadora. E inspirados no exemplo do Sindipetro e dos petroleiros. Porque o que a gente vê no vídeo que vocês apresentam aqui? O que a gente vê na mesa que fez aqui a abertura? É aquilo que o movimento sindical classista, é aquilo que o movimento sindical que inspirou a criação da CUT sempre defendeu.
Nós somos um movimento sindical colado no dia a dia das nossas categorias. Nós somos um movimento sindical que não abrimos mão de estar lutando e encaminhando as questões específicas da categoria que a gente representa. Mas nós achamos isso insuficiente. O nosso compromisso como sindicato classista é estar inserido no conjunto da luta da classe trabalhadora. Então, quando eu vejo aqui, no Congresso, aliás, é bom lembrar que vocês estão mantendo uma coisa que já foi uma prática mais usual no movimento sindical, que é a realização de congressos da categoria. Alguém falou aqui, a Marina falou, da necessidade de investir na formação. Isso aqui é investir na formação. Porque está aqui ouvindo a discussão dos companheiros do TE, dos demais companheiros, olhando o que está acontecendo no mundo, olhando os desafios do governo do presidente Lula, olhando os desafios da classe trabalhadora. Isso é formador, isso nos impulsiona a continuar lutando. Então eu queria saudar aqui a nova direção do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Eu queria saudar o conjunto da categoria petroleira por várias razões. Aqui a gente vê o vídeo em que vê um sindicato que não tem nenhum receio de usar os seus recursos para fortalecer a luta da categoria, mas usar os seus recursos também para manifestar solidariedade ao movimento social, ao movimento comunitário, aqueles que inclusive têm menor tradição de organização sindical. Então eu queria dizer, inclusive, que para mim, vocês não sabem o simbolismo disso. Sabe por quê? Eu venho do movimento sindical dos trabalhadores de telecomunicações com muita honra. Eu venho das lutas dos trabalhadores do Sintel, da antiga Embratel, Teleste e Telemar. E eu, um dia, já fui petroleiro ou me senti como tal. Eu vou cometer uma conferência. O Teseu, na posse, falou que o sindicato, se não me falha agora, tem 27 anos. Pois há 28 anos, talvez isso inclusive tenha impulsionado, logo depois da criação do Sindicato Norte Fluminense, os petroleiros fizeram uma das maiores greves na história desse país, que foi em 95, a greve que enfrentou o governo privatista do Fernando Henrique Cardoso. E aí tem orgulho, não apenas meu, e aí orgulho da minha categoria e do meu sindicato, de vestir essa camisa como o seu. A galera mais nova talvez não saiba. Eu fui ou me senti petroleiro durante algum tempo porque o Fernando Henrique quis intervir no sindicato. E quis intervir como? Pegando o dinheiro do Sindicato dos Petroleiros. E talvez as pessoas não saibam a estratégia classista, a estratégia de entender que aquela greve era dos petroleiros, mas era de todo mundo, que todos eram petroleiros naquele momento, foi de pegar os recursos dos petroleiros. Nós abrimos uma conta no Sintel específico, é bom que saibam disso, 30 anos depois, e todo o dinheiro do Sindicato dos Petroleiros foi depositado nessa conta. Quem assinava o cheque era eu como presidente e o tesoureiro do dinheiro dos petroleiros. Isso foi uma demonstração de confiança recíproca muito grande e uma demonstração de que a gente, por mais combativo e organizado que seja, só caminha se tiver associado aos demais. Então, um abraço. Eu só queria me permitir, a deputada Marina do MST, se ela me permitir, fazer uma pequeníssima correção. Não é verdade, eu vivi 14 anos na LERJ, que político trabalhe muito. Quem trabalha muito são parlamentares como a deputada Marina do MST, que o recesso continuou e está aqui na luta. A maioria não trabalha, não. Ou trabalha contra a classe trabalhadora. Eu tive lá 14 anos na LERJ, o Luiz Sérgio teve lá 20 anos na Câmara de Deputados. A maioria dos parlamentares que estão lá são contra os trabalhadores. E essa é mais uma forma de aplaudir aqui a prática do Sindicato dos Petroleiros. Eu falo com isso. O Sindicato dos Petroleiros tem revelado que não tem medo de ter lado. Quando põe ali a cara do Lula, quando põe a cara da Duda, que está lá na greve da educação, e põe a cara do Lula, não tem medo de ser acusado de estar partidarizando, porque sabe que não está partidarizando. Sabe que a luta do movimento sindical tem que estar no dia a dia, mas tem que enxergar o projeto mais comum e coletivo do país, e tem que ter lado. E ter lado na atual trajetória desse país significa estar com Lula, como tivemos nas eleições e como está agora. Viva a categoria petroleira! Viva a luta do conjunto da classe trabalhadora!
Muito obrigada, Gilberto. Gostaria de chamar agora para uma saudação a presidenta do PCdoB, daqui de Macaé, Conceição de Maria. Petroleira para sempre. Boa noite, Teseu. Boa noite, Bárbara. Boa noite, camaradas, companheiros e companheiras. Inicio lembrando uma fala de Lula, quando nós fizemos um Plenafup, não sei o ano, não pergunte, né? Porque foi muito tempo, na Escola Florestan Fernandes. Que Lula, 2015, obrigada. Junho de 2015, aí, tem companheiros avivados. E Lula se remeteu à categoria petroleira, dizendo assim: vocês não me ajudaram a governar. Eu nunca esqueci isso. Mas ele falou num sentido de que ele estava no governo e é necessário a gente sinalizar algumas coisas. Nós não podemos viver um capitalismo selvagem, porque o que aconteceu conosco? Quando Lula sai do governo e Dilma sai do governo, nós pensávamos que íamos viver um socialismo. Para nós estava certo. Era uma indicação de um socialismo, pelas políticas públicas desenvolvidas, né, ao longo de quase 16 anos. Só que nós acordamos com o fascismo. E não foi fácil para nós, que somos da categoria petroleira, que vimos a nossa empresa afundar, porque nós somos de uma construção da Petrobras. A Petrobras era pequenininha. A gente não tinha, né, alguns benefícios, que foi muita luta para ser conquistado. Só que nós acordamos no fascismo. E um fascismo de 4 anos, que nos exauriu. Então, nós não podemos mais bobear. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim: é proibido resmungar. A gente tem que fazer. Só que hoje, eu lembro aquela música: é proibido cochilar, cochilar, cochilar. Porque se a gente cochilar, nós podemos, daqui a alguns anos, acordar nesse fascismo. Então, nós precisamos ajudar o governo que está aí a governar, sinalizar, dar gritos. Nós somos do lado de Lula. Mas aquilo que a gente perceber que não está no caminho, de repente, que a gente pretende enquanto trabalhadores e trabalhadoras, nós vamos precisar caminhar. Porque o capitalismo, ele é selvagem. O capitalismo nos divide. E foi falado aqui na mesa de conjuntura, tão bem, né, por todos que estavam aqui, que não só foi a nossa categoria que sofreu essas retaliações, todas as categorias do Brasil. Nós ainda conseguimos salvar uma parte da nossa empresa, as refinarias foram para a esparrela. A gente sabe, mas nós não deixamos de lutar. Nós ficamos, né? Então, quando a gente está do outro lado, hoje eu estou aposentada, mas a gente tem que perceber, né, a luta de que nós, aposentados e aposentadas, construímos também para essa empresa. Né? E somando a essa juventude que está aí, né, que quer fazer também que essa empresa se mantenha de pé para as novas gerações. Então, gente, não vamos cochilar. Eu tenho uma amiga que dizia assim: enquanto nós dormimos, eles articulam contra nós. Então, nós não podemos deixar isso. Nós temos que viver esse governo não como se a gente estivesse num baile de debutante de 15 anos, bebendo, dançando, e depois sair com calçado na mão. Não vai dar certo. Nós precisamos estar atentos a todo momento. Eu acho que um desafio, né, para nós trabalhadores e trabalhadoras e para o governo que está aí é trazer, né, fazer um levante para essa economia
e gerar trabalho. Às vezes eu fico pensando assim, nós, né, aposentados, essa palavra trabalho e renda, né, foge um pouco da nossa pauta, mas é a pauta principal desse governo. A gente só vai vencer alavancando a economia, né, e trazendo de volta trabalho e renda. Tem muito desempregado, pessoal, no país, a gente sabe disso. Não vai ser fácil esse início de governo, mas eu acho que a categoria petroleira se tornou presente em todos os momentos, sabe, desse sufoco que a gente passou. Quantos trabalhadores morreram? Suicídio, sabe, infartaram. Foi muito difícil para todos nós, porque a gente queria o socialismo, mas o fascismo venceu. Mas eles estão muito acordados, tá? Eu leio muita coisa, sabe? A esquerda, a direita está viva. Só que nós vivemos a extrema-direita. Então, que esse congresso, né, possa trazer para a gente que a luta continua. E eu termino com uma frase que Zé Maria sempre falava: ser fácil não é para nós. Então, vamos à luta. Obrigado, Conceição. Companheiro agora representando o Partido dos Trabalhadores, o companheiro que é ex-ministro, é ex-deputado federal, o companheiro que está no CRT agora, o companheiro Luiz Sérgio, ex-prefeito de Angra dos Reis, viveu a realidade dos estaleiros, da reconstrução da indústria naval. Então, eu queria pedir que o companheiro Luiz Sérgio fizesse uma saudação, uma fala aqui para a gente. Gente. Antes de começar, a gente vai também fazer a correção da entrega do nosso jaleco. Porque já tem. Marina já tem alguns, viu? Por isso que... Bora aqui em Porciúncula, tomando uma cachaçinha lá na casa do André. Ele me deu uma. O André. Bom, primeiro eu quero muito agradecer pelo convite, dizer que fiquei contente, vim a posse, hoje estou aqui, porque quando você tem mandato é convidado para tudo. Depois que você não tem mandato, você não é convidado nem para festa de aniversário, sabe? A única coisa que te convido é para enterros de amigo. Aí a gente fica torcendo para que amigo não morra, né? Para que não seja muito convidado. Depois, dá parabéns ao Teseu pela posse, foi muito bonito, porque ali estavam os diretores, os familiares, os filhos. Eu acho que essa integração ela é muito importante. Então, desejar sucesso para a sua gestão. Depois, a fala do Gilberto me lembrou também um fato, porque eu fui prefeito de Angra dos Reis de 93 a 96. Foi o período da greve. Eu lembro que o Sindicato dos Petroleiros de Caxias, né, o Cesário, acho que era o presidente, o coordenador, aí ele foi lá a Angra dos Reis e disse que precisava fazer uma revista Veja, que era uma revista Veja, uma versão que não era a Veja oficial, para combater a Veja. E como tinham... Era OIA. Então, como tinha havido a intervenção, pego os dinheiro, eles não tinham como fazer, eu dei um jeito, falei, mas não pode nem agradecer. Aí, na Assembleia, ele agradeceu, queriam fazer uma CPI depois para mim, por causa da edição das revistas, né? Que a gente arrumou um jeito lá de pagar as revistas. Depois, a Marina aqui falou, o MST é o movimento social mais investigado do Brasil. Assim, já não sei qual é o número de CPI. Agora, a empresa mais investigada do país é a Petrobras, né? Eu fui relator da última que teve e tive o cuidado no relatório, inclusive, outro dia eu passei para 3 diretores, porque eu fiz um relato, porque eu relatei a 12ª CPI da Petrobras. Então, eu fiz, no relatório, eu citei as 11 CPIs anteriores que tinham ocorrido e o que motivou essas 11 CPIs
que ocorreram, e aquela era a 12ª. E o grande ataque ali era a Petrobras. Foi um trabalho muito difícil, levou mais de um ano aquele negócio, mas algumas coisas nós conseguimos, porque eles queriam que fosse pedido o indiciamento do Gabrielli pela política que ele desenvolveu, queria que fosse pedido o indiciamento do pessoal da Petros por causa da Sete Brasil e daquele projeto. Então, não deu para fazer tudo, porque nós tínhamos minoria ali dentro, mas foi possível preservar alguma coisa da guerrilha que existia contra esse setor e esse projeto. Então, me orgulhou muito, deu muito trabalho ter feito parte daquilo. E, quando a P36 também afundou, foi feita uma comissão externa para acompanhar. Eu me integrei, à época quem coordenava aqui o sindicato era o Fernando Carvalho, não é? E eu vinha várias reuniões com ele aqui, outras no Rio de Janeiro, e há um capítulo naquele relatório que foi tudo construído dentro do Sindicato do Norte Fluminense, que falava exatamente da precarização, da situação dos terceirizados, muito focado nessa questão do pessoal, dos recursos humanos, do pessoal que trabalhava na plataforma. E aquilo foi apresentado como um anexo ao relatório final e serviu de subsídio da luta do movimento sindical na sua pauta de aumentar o pessoal efetivo da Petrobras na plataforma, que na época estava quase que todo mundo era terceirizado, as condições não eram as mesmas. Então, foi um trabalho feito a 4 mãos e a gente conseguiu dar um avanço importante. Agora, para concluir, não é, reforçar um pouco aquilo que eu falei. Nós chegamos à presidência da República com Lula, mas o que nos unificou foi uma bandeira, a defesa da democracia. O projeto, o dia a dia, a concretude, está sendo como uma carga num caminhão em movimento que vai se acomodando pelo andar da carruagem. Então, é uma disputa permanente, correto? E se nós não nos organizarmos, se nós não nos mobilizarmos, se nós não pressionarmos a pressão construtiva, que é diferente da pressão de oposição, nós podemos ser derrotados em questões que são fundamentais para a classe trabalhadora. A questão da reforma tributária é um momento que nós precisamos nos mobilizar para fazer valer as propostas históricas do movimento social, como o reajuste da tabela do imposto de renda, o imposto sobre a grande fortuna, o imposto sobre dividendos, o imposto sobre o imposto territorial da terra, que no Brasil isso é irrisório, e a terra passa a ser um ativo sem produzir nada em enormes latifúndios no Brasil. Então, isso precisa estar muito, muito consolidado para que nós possamos fazer avançar. E mesmo aqui, na fala da representante da Petrobras no Conselho da Administração, eu achei muito positiva quando ela fala também que a Petrobras não pode ser a empresa exportadora de emprego para a Ásia, Coreia, onde milhares de plataformas estão sendo construídas, porque uma forma também de se enfrentar o fascismo é gerando empregos de qualidade, de salários dignos, para que as pessoas possam sair dessa corrente prisioneira de que eles muitas vezes estão restritos a isso, né? Então, meus amigos, o momento é o momento em que nós estamos melhor do que estávamos há um ano atrás, mas nós estamos ainda muito distante de onde objetivamos chegar. E, para isso, nós precisamos de ter unidade, luta, clareza de objetivo e coragem para a luta, e isso não falta aos petroleiros. Então, um abraço, estamos juntos, parabéns. Obrigado, Luiz Sérgio. Agora eu chamo mais um que não tem o jaleco ainda, vai ganhar agora, meu companheiro Jefferson, reitor do Instituto Federal Fluminense. Então já vem aqui, ó, que já vai colocar aqui nosso
Nosso jaleco dos petroleiros e das petroleiras, que sem dúvida orgulha toda a esquerda e o movimento social. Vai lá, Jefferson. Bom, primeiro, uma boa noite a todas e todos. Confessar aqui, eu sou egresso da Escola Técnica Federal de Campos e, com certeza, muitos aqui, ou da de Campos, ou do Cefet do Rio, ou do Rio Grande do Norte, de alguma escola, provavelmente profissional, a maior parte dos colegas estão aqui. E eu sonhava em trabalhar na Petrobras. Eu fui técnico, me formei técnico na área de mecânica, mas me formei com 16 anos. E aí, quando a Petrobras ia lá para fazer o processo seletivo, eu não podia, né, e fui para o Rio de Janeiro fazer engenharia, minha rota foi uma outra, e me tornei professor, também muito orgulhoso. Então, receber esse jaleco é, para mim, um sonho realizado, e muito obrigado. A outra questão que eu queria trazer, e queria pegar, Vitor, numa fala sua, e agradecer aqui as belíssimas reflexões, mas o Vitor apontou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que o trabalho, a categoria trabalho, ela começa com o governo Lula a entrar no centro das discussões, ou é retomado isso. E eu queria agregar, sabe, Vitor, porque eu acho que o presidente Lula, ele não só traz a questão do trabalho, mas o presidente Lula se percebe como um trabalhador. E isso faz toda a diferença. E eu creio que nos movimentos sindicais também nós temos uma grande dificuldade, especialmente em categorias altamente especializadas e que têm oportunidade de ter uma boa remuneração, das pessoas ao ascender na carreira e poder ter um poder de consumo e poder ter acesso, às vezes, fazer uma poupança, se perceber não mais como um trabalhador. E ele muda seu mindset, sua categoria, e desmobiliza, porque ele não se percebe um trabalhador. Então eu vejo como muito estratégico o que vocês estão fazendo aqui, e no momento que nós estamos vivendo no Brasil, é de nos assumirmos como trabalhadores e aqueles que dependem do salário. E, portanto, vai ser uma grande disputa cotidiana para que a gente possa conseguir ter a dignidade. Mas não só nós estarmos aqui, mas todas as pessoas terem o direito ao acesso e à renda. E quero chamar a atenção, como sou da educação profissional e tecnológica, que a questão, talvez, de não nos reconhecermos como trabalhador é porque a categoria trabalho foi muito associada num país que é marcado pela sua história, pela escravidão, onde o trabalho é associado a uma coisa menor. E esta região aqui, a cidade de Campos, por exemplo, é a cidade que mais recebeu pessoas escravizadas no planeta Terra. E aqui, nesta região, chegava aqui por Cabo Frio, pessoas escravizadas, aquelas que sobreviviam, porque os mortos eram deixados em alto mar, aquelas que chegavam, vinham para fazendas aqui, para serem engordadas. Vejam a forma como nós lidávamos como seres humanos e, portanto, o senhor do engenho e os seus filhos não se percebiam como similares e, portanto, o trabalho é para algo menor, é de pessoas menores. Então, nós temos que romper com esta concepção e a educação profissional e tecnológica, por exemplo, no Brasil, nós temos apenas 11% das pessoas que terminaram o ensino médio, que têm um diploma da educação profissional e tecnológica, porque também ela era desvalorizada. E somente no governo Lula é que nós tivemos um aumento de mais 5 vezes o número de escolas. Eram 140 escolas no Brasil e hoje nós somos 680. Nós éramos 20 mil trabalhadores
Hoje nós somos mais de 80 mil servidores públicos da educação só na rede federal. Nós tínhamos por volta de 70 mil estudantes na rede federal. Hoje nós temos 1,5 milhão de estudantes. E o governo já mandou ontem para o Congresso Nacional a ampliação de códigos para mais trabalhadores da educação federal, professores e técnicos, para que a gente possa continuar a expansão da rede federal, que tanto bem fez a esse Brasil, mas ainda há muitos jovens que não foram atingidos por essa educação de qualidade. E quando eu vejo aqui alguns ex-alunos ou colegas aqui que os seus filhos estudam na nossa escola, que orgulho é passar por uma escola dessa, onde ali, de fato, a gente exerce o direito de ter acesso a uma educação de qualidade do Estado brasileiro. E quero também dizer, né, como neste país, sempre quando a democracia se radicaliza, ela começa a nós pedirmos mais poder, pedirmos mais distribuição de renda, e isso incomoda profundamente as pessoas, a ponto de chegar num aeroporto e as pessoas falarem, geralmente aquelas que não se percebem como parte de um todo, elas acham que se tornaram rodoviárias. É insuportável um pai de classe média alta perceber que o seu filho vai disputar uma vaga com um jovem da periferia, negro, e que esse jovem tem direito a metade das vagas da faculdade de medicina. Isso é insuportável, porque medicina não é algo para os mais pobres, medicina é algo elitizado. E como isso incomoda? Não incomoda as cotas na universidade, e com todo respeito à minha categoria de professor, para ter acesso à licenciatura de História, de Geografia, e eu estou falando aqui porque nós temos, né, essa oferta, mas incomoda sim o acesso ao direito, à arquitetura, à medicina. Então esse Brasil que começa a se democratizar, nós temos que romper com esse processo de democracia, porque isso é insuportável para aqueles que não se percebem como parte de um todo. Então, Teseu, em seu nome, quero aqui parabenizar. De fato, vocês são um grande exemplo. E quero aqui usar a palavra elite na perspectiva daqueles que estão desbravando e sempre à frente nas discussões dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vocês, com certeza, nos inspiram. A resistência do movimento dos trabalhadores da Petrobras é algo que sempre foi vertebral nesse país, e como vocês sempre estiveram ao lado de todos os movimentos, como muito bem retratado aqui pela Marina. Então, é um prazer aqui, sou reitor hoje do Instituto Federal Fluminense, mas isso é só por um período. Eu sou um profissional da educação, sou um trabalhador da educação há 30 anos, com muito orgulho, e sei como ser servidor público nesse país, especialmente nos últimos 6 anos, quando denunciar um mau uso do recurso público passou a não ser algo que destacasse o servidor, mas algo de punição. Isso foi feito com o servidor do Ministério da Saúde, que denunciou $1 por vacina. Isso foi feito com o delegado da Polícia Federal, que denunciou que o ministro do Meio Ambiente e o chefe do IBAMA estavam provavelmente envolvidos no tráfico internacional de madeira. Eu nunca ouvi isso na minha vida, o ministro do Meio Ambiente envolvido no tráfico internacional de madeiras. Então, nós chegamos a esse ponto, não podemos esquecer, para construir um Brasil muito melhor, muito mais democrático, para democratizar as oportunidades para todas as pessoas, mas especialmente para essa juventude que tanto precisa ter esperança para ter um Brasil melhor. Tá bom? Parabéns a todos vocês. Agora eu gostaria de convidar a mais nova coordenadora do Sindipetro Bahia, representando também o CNRq, Elizabeth Sacramento.
queria frisar que só existem 2 mulheres à frente do Sindipetros no Brasil. É a do Rio Grande do Sul e é a recém-empossada Elizabeth Sacramento. Que calor, Jean Paul, anteontem. Obrigada, Bárbara, Teseu. Bem, uma boa noite, né, a todas e todos. Bem, nesse processo de saudação, em nome da Confederação Nacional do Ramo Químico, eu quero fazer aqui um parêntese, porque nesse mês, que é o mês de julho, não sei quantos sabem, no dia 25 de julho, é o dia de Teresa de Benguela. E é considerado o Dia da Mulher Negra. Então, assim, na Bahia, a gente costuma celebrar durante todo o mês de julho. E, então, ele é rotulado como o Julho das Pretas. Então, assim, eu gostaria, nesse momento, de pedir licença a todos os demais e fazer aqui uma saudação especial a todas as mulheres pretas presentes aqui neste recinto. Lembrando que essa é uma força que está na base da pirâmide social, porque é parte da nossa sociedade que sofre duplamente com o machismo e com o racismo. Então, a essa turma, a esse grupo, muitos acessos são negados. Muitos privilégios não existem. Então, precisamos, sim, desse mês para estar reforçando a importância de vencermos essa luta, né, que é não só contra o machismo, mas também contra o racismo que violenta os nossos corpos. Quero ressaltar também que, ainda em ritmo de bicentenário da independência do Brasil, na Bahia, lembrem-se que, apesar do grito, a independência veio mesmo, foi na raça, e na raça dos baianos. Ali, os donos de canaviais não queriam o fim da independência, porque com o fim da independência viria a abolição. Então, eles lutaram para que a independência, de fato, não acontecesse. Mas foi no 2 de julho que as tropas foram, de fato, expulsas, e nós, então, conquistamos, de fato, a independência. Mas, esse ano de bicentenário, também conquistamos uma independência, uma libertação. Vencemos a eleição. E de onde veio essa vitória? Também do Nordeste e da Bahia. Graças a essa vitória, estamos, sim. Por isso que eu botei o Nordeste. Eu fiz questão de falar primeiro do Nordeste. Então, assim, graças a essa luta, que a gente tem que, sim, que reforçar a importância dos petroleiros nessa luta, mas a conquista veio a partir desta região de nosso país. E observem, sempre estamos na luta, sempre estamos buscando manter o nosso espaço. Nós tínhamos um governo durante 7 anos que veio para roubar, matar e destruir. Mas neste ano de conquista, de bicentenário, da independência do Brasil, que nós conquistamos, vencemos a eleição, Lula ocupou a presidência, mudamos a presidência da Petrobras e estamos novamente reconstruindo o quê? O nosso país. Voltando a buscar nossos direitos, construir empregos e, assim, promover a reconstrução desse país. E, mais uma vez, eu parabenizo a categoria petroleira. Porque, como foi dito aqui por Mahatma, as conquistas dessa categoria vai para além dela. Não é apenas dela. E é por isso que os vidreiros, os papeleiros, o minério, plástico, petroquímico,
farmacêutico, em nome de cada uma dessas categorias que compõem o ramo químico, eu venho aqui parabenizar vocês, porque esse é um momento de celebração. Estamos realizando, após 7 anos, um congresso com energia de renovação e reconstrução, e não de perdas e derrotas. Então, parabéns a cada um de nós, que possamos, sim, beber da água desse momento, da luta e da resistência que teve Teresa de Benguela. Para aqueles que não sabem, ela liderou um quilombo lá no Mato Grosso, o quilombo de Quiterê. Por 20 anos, ela lutou e defendeu muitos negros e indígenas contra a morte, contra a escravização. O capital, ele não para de lutar, como disse minha amiga Conceição de Maria. O capital, ele não para de lutar para garantir os seus privilégios. Infelizmente, Teseu, a nossa categoria, em algum momento, adormeceu. Não foi isso, Conceição? Adormeceu, porque estava tudo muito bom, né? Salário bom, PLR. E, nesse adormecimento, passamos a retroceder. Isso é uma mostra que não podemos dormir nunca, não é isso, Conceição? Não podemos parar de lutar hora nenhuma, porque o capital não para. Eles estão sempre alerta. Então, em nome aqui da Confederação Nacional do Ramo Químico, quero desejar a cada um e a cada uma um excelente congresso, que sejam excelentes debates para que possam renovar nossas forças e manter em nossas veias latente esse espírito de luta e resistência. Bom congresso a todos e todas. Valeu, Beth. Ô, mulher empoderada, né? Parece que vem direto de Wakanda para fazer a guerra em defesa do povo brasileiro, né? Vou chamar agora meu grande companheiro e amigo que viaja mais do que o Lula, o David Bacelar, que só vive para cima e para baixo no Brasil. Mas que o Lula foi exagero, mas o bicho viaja mais, viu? É uma disposição invejável. Bem-vindo, David. Obrigado, Teseu. Prometo que é a última a falar para a gente ir pro churrasco, viu? Isso é bom, isso é bom. Obrigado, Teseu. É um prazer a gente estar aqui no Sindipetro NF. Prazer aqui, companheira Bárbara, estar participando aqui desse, que é o 19º Congresso dos Petroleiros e Petroleiras do Norte Fluminense. Infelizmente, não pude vir aqui à posse da nova diretoria, justamente pelo motivo que a companheira Elizabeth falou, 2 de julho, Independência do Brasil na Bahia, a gente estava participando da atividade em que também estava presente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar aqui cada companheiro, companheira que estava na mesa, e aqui lembrando-me bem da companheira Marina, nossa deputada estadual do MST, que está aí com mais um mandato nas casas legislativas, tanto em âmbito estadual quanto nacional, companheiro Gilberto Palmares, ex-deputado estadual, hoje à frente do CRT, lembrando aqui também da nossa grande companheira Conceição, representando o PCdoB, companheiro Luiz Sérgio, representando o PT, companheiro Luiz Sérgio, que a gente se lembra, Teseu, da gente ir no gabinete dele várias vezes, junto com o companheiro Zé Maria, quando estava à frente da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. E lembrando também da grande companheira que aqui falou conosco, a companheira Elizabeth, como disse a Bárbara, ela está assumindo aqui a coordenação geral do Sindipetro Bahia, na sucessão do companheiro Jair Batista, que sai para a gestão, assim como saíram vários companheiros nossos, vários não, alguns companheiros nossos, companheiras nossas, que foram dar a sua contribuição dentro da nossa querida empresa, que é a Petrobras. Bem, meu companheiro Teseu, aqui no Congresso dos Petroleiros e Petroleiros Norte Fluminense, categoria essa que é invejada e admirada em todo o Brasil, Eider, categoria que fez grandes lutas ao longo da sua história, não somente nas greves que aqui foram citadas, mas várias greves, não somente corporativas, mas também greves que traziam
pautas mais amplas, a exemplo da pauta pelo Brasil, que o companheiro Zé Maria, ali em 2015, trouxe a ideia para dentro do CD da FUP, aquilo emplacou, a categoria aprovou dentro dos congressos em todo o Brasil, os congressos estaduais, professor Jefferson, esqueci de saudá-lo aqui, do Instituto Federal aqui do Norte Fluminense, e que dá exemplo na forma de fazer a luta e resistência. Então, não teria como não vir aqui e dizer que essa luta e resistência, como disse aqui o nosso companheiro Luiz Sérgio, ela vai ser necessária. Como nós temos dito em vários espaços, minha companheira, deputada estadual Marina, esse é um governo de ampla coalizão, é um governo em plena disputa. Portanto, nós precisaremos do movimento sindical e dos movimentos sociais organizados para não somente sustentar, no sentido pleno da palavra, esse governo, mas para também pressionar esse governo, a esquerda, disputando o governo o tempo todo. E quando a gente fala do governo, a gente está falando de todas as estruturas que estão dentro dele. E a Petrobras é uma dessas estruturas. A Petrobras é uma empresa pública, controlada pela União, por tabela pelo povo brasileiro, mas que tem uma ampla composição também. Lembremos o que fez o governo Temer, o governo Bolsonaro, infelizmente reduzindo a participação da União no capital social da Petrobras. Petrobras, que tinha 64% das ações ordinárias nas mãos da União, caiu para 50,2% de ações ordinárias na mão da União. E isso fez com que os acionistas minoritários, principalmente estrangeiros, representantes do grande capital privado, tivessem poder dentro da Petrobras. Eles ainda estão lá. Eles ainda determinam uma série de coisas dentro da Petrobras. As grandes decisões, a companheira Rosângela Teseu, que estava aqui conosco, que é a nossa representante no Conselho de Administração da Petrobras, sabe muito bem das disputas que estão postas para os grandes projetos que o governo tem através da Petrobras. Então, tudo isso que nós contribuímos lá atrás, no programa de governo do presidente Lula, no capítulo de energia que nós construímos, como nós falamos, nós somos nós mesmos, somos nós, categoria petroleira, a FUP, o setorial de energia do PT em âmbito nacional, o INEP, o DIEESE, nós escrevemos literalmente o capítulo de energia do programa de governo, programa que foi aprovado pelas urnas, programa que está sendo agora implementado, com todas as disputas necessárias. E para que esse programa ele seja de fato implementado, a gente, meu companheiro e companheira, vai precisar continuar fazendo luta e resistência. E vou lembrar aqui, rapidamente, Teseu, de alguns pontos que estão no programa de governo. O primeiro já foi implementado. Nós tivemos o presidente Lula o tempo todo dizendo que iria abrasileirar os preços dos combustíveis. Uma das primeiras ações do presidente Jean Paul Prats, indicado pelo presidente Lula na presidência da Petrobras, para a presidente da Petrobras, foi acabar com o preço de paridade de importação. Fez isso. Porque foi algo aprovado nas urnas. Mas temos ainda uma série de ações que precisam ser implementadas. Quando a gente conversa, por sinal, com os companheiros ali da Fafem Paraná, a gente sabe da necessidade que temos da empresa lá voltar para a área de fertilizantes nitrogenados. Isso vai se dar de graça? Isso vai acontecer sem nenhum tipo de luta, sem nenhum tipo de mobilização? Não. Para isso acontecer, nós precisaremos pressionar o Conselho de Administração da Petrobras, que também tem uma composição não tão agradável. Lembremos aí que o Alexandre Silveira colocou 4 nomes dentro do Conselho de Administração. Então a gente precisa pressionar para que a empresa ela volte para a área de fertilizantes nitrogenados, reabrindo a Fafem Paraná, retomando as fábricas da Bahia e Sergipe que estão arrendadas para a Unigel, avançando para terminar as obras lá do Mato Grosso do Sul, lá também de Minas Gerais, avançar para o Espírito Santo, para a gente não ter mais dependência de fertilizantes nitrogenados no Brasil. Precisamos, como está lá no programa de governo, Teseu, Bárbara, avançar para a gente ser também autossuficiente no refino. A gente já é autossuficiente na produção de petróleo há anos. A gente já exporta mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. A gente pode, Alexandre, também ser autossuficiente no refino. Para isso tem que terminar as refinarias que foram paradas, tem que ampliar as refinarias existentes e, quem sabe até, a depender do que nós tenhamos aí de avanço na capacidade de refino, construir uma nova refinaria. Tudo isso se dará de graça? Não. Vai ter
que haver pressão do movimento sindical, dos movimentos sociais, e a gente ganhar a sociedade brasileira com esse discurso, como a gente ganhou para evitar a privatização. A gente, estou vendo aqui vários companheiros e companheiras são aposentados, aposentadas e pensionistas. A gente só vai ter solução para o tema da AMS, que todo mundo aqui está vendo a dificuldade, e a gente conseguiu suspender por 90 dias, né, o desconto abusivo do saldo devedor, que ninguém sabe que saldo devedor é esse, porque a gente pressionou. A gente só vai conseguir amanhã, quarta-feira, colocar na presidência da Petros o companheiro Henrique Jäger, porque a gente foi para frente da sede da Petrobras, com 2.000 trabalhadores e trabalhadoras, para pressionar a gestão, para mudar a presidência da Petros, para mudar a gestão da Petros, o segundo maior fundo de pensão do Brasil. Então amanhã teremos essa boa nova a ser divulgada pelo presidente da Petrobras, é assim que esperamos. Então é importante a gente manter essa capacidade de luta, de resistência, de mobilização que nós temos. Vi aqui na programação que nós temos uma série de temas que serão abordados, e olhando aqui para o nosso companheiro Alessandro Trindade. Temos, assim como Alessandro, outros companheiros que foram demitidos por conta da greve de 2020. A conta chegou a 17 pessoas, algumas retornaram via ação judicial, ainda temos 5 companheiros que não foram readmitidos, devido à ação antissindical da Petrobras por conta da greve que nós fizemos. Precisamos resolver isso. Nem que seja com acordo nos autos dos processos existentes, mas isso precisa ser resolvido, porque estamos num novo governo. Assim como disse anteriormente que precisamos resolver a situação ali da Fafem Paraná. Mas nada, meu companheiro e minha companheira, vai cair de graça. Nada vai ser dado de mão beijada, não. O próprio presidente Lula nos disse por várias vezes, desde 2003, quando ele assumiu a presidência da República pela primeira vez, o movimento sindical tem que cumprir o seu papel. Sindicato é sindicato, partido é partido, e tem que ter essa diferença também. O partido tem que entender o seu papel e governo é governo. Cada um cumpre o seu papel e um ajuda o outro cumprindo o seu papel. Porque se isso se mistura, a gente não ajuda o presidente Lula a governar. Porque no cangote dele, com certeza, está lá os amigos do vice-presidente da República, no cangote dele está lá os amigos do ministro de Minas e Energia, e aqui a gente lembra, Elizabeth, de um baiano espanhol que está lá na Bahia, no cangote do ministro o tempo todo, no cangote do Alckmin o tempo todo, e já chegando no cangote do Lula. A gente vai deixar isso acontecer? Para que isso não aconteça, a gente tem que pressionar também do lado de cá. Esse é o nosso papel. E o próprio presidente pede para que nós cumpramos o nosso papel. Agora, quando a gente não cumpre, aí é porque, às vezes, o sindicato, e não é o caso do Sindipetra-NF, não quer cumprir o papel que é dele, de sindicato. Então, minha companheirada, a única mensagem aqui que a gente deixa no final é dizer que esse princípio da CUT, da independência, autonomia sindical diante dos governos e diante dos patrões, ele precisa prevalecer. E o nosso presidente da República está nos pedindo isso, para que independência e autonomia nós tenhamos, para nós avançarmos na conquista ou reconquista dos nossos direitos e para nós avançarmos também na reconstrução do Brasil. Um forte abraço em nome da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Vida longa ao Sindipetro Norte Fluminense. Obrigado, David. Foi o único que já comeu churrasco, foi o David, que não tinha almoçado, aí passou lá no sindicato antes de... Então, vocês todos não comeram ainda, nem eu, nem a Bárbara. Pessoal, antes da gente encerrar, toda quarta-feira nós fazemos a panfletagem do boletim nas bases. Nós vamos pedir, vocês que estão aqui no Hotel Ramada, quem estiver no outro hotel, no Comfort, amanhã vamos fazer um ato na frente da Petrobras para poder falar que nós estamos aqui reunidos debatendo, que amanhã tem a reunião do Conselho da Petros, nós queremos o novo presidente da Petros, então é importante que todos, depois do nosso churrasco, vai ter uma cervejinha, uma música e tal, pá, mas todo mundo vá dormir cedo, ou se for dormir tarde, bota 5 alarmes para 6 horas da manhã tá saindo do hotel e tá indo lá para a base, porque nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para lutar
para organizar a classe trabalhadora. A Bárbara tem mais algumas orientações, então até já a gente vai. Não é isso? Então é isso, pessoal. Vamos comer. Obrigado, um abraço, até amanhã.